Olá, meu nome é Alberto, eu estou falando aqui de Aracruz, do Espírito Santo. Bom, o Eterno permitiu que eu visse algumas coisas e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Aí eu fui fazendo algumas pesquisas com a permissão do Pai e olha que coisa linda que o Pai permitiu que eu visse. Vamos lá, Lucas 1,62. Se nós observarmos aqui, Jared 162, ele teve o primeiro filho, que foi Enoque. Aos 162 anos, ele teve Enoque. Com mais 800 anos, ele faleceu com 962 anos. E olha que interessante isso. Que Adão, o primeiro filho que ele teve, que foi Abel, foi com 130 anos. E depois ele viveu, depois de ter o primeiro filho, 800. Então aqui dá um início à geração de Adão. Então a geração de Adão até Enoque dá 7 gerações. Então, olha que referência interessante. Lucas 1,62. Vamos lá em Lucas 1,62. Aqui, Zacarias, o filho nasceu. E as pessoas falaram: nós vamos colocar o nome do pai. A mãe respondeu: não, porém será chamado Elcanã, né? João. E disseram-lhe: ninguém há na sua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por aceno ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Mas o interessante aqui é que a referência Lucas 1, 62, perguntaram por aceno ao pai como queria que lhe chamasse. É uma referência, como se fosse assim: como você quer que seja chamado, né? Zacarias aqui estava mudo pelo anjo Gabriel para que ele não falasse os propósitos do Criador. E aí o anjo mandou, havia já decidido qual nome que seria colocado na criança. Prosseguindo, a idade total de Jared, 962. Daniel 9,26 dá início aqui àquele estudo do irmão Romilson sobre as 70 semanas de Daniel. Mas me chamou a atenção que no versículo 26 em especial, fala das 62 semanas. Quer dizer, 26 das 62 semanas. E o Machia foi morto nas 63 semanas. Se invertermos o 26 dá 62, 962. E se invertermos o 63 dá 36. E aí isso aqui me levantou uma questão muito interessante. Lucas 1,62, que nós acabamos de ler, o significado em hebraico é graça divina, uma graça divina. E aqui, quando o Messias foi morto, que é na semana 63, se nós dividirmos 36 por 5 dá 7. Eu vou explicar agora aos irmãos sobre isso. 7,2. 2 aqui em Cantares fala da Rosa de Sharon. Cantares 2, 1 fala Rosa de Sharon, que sabemos que essa Rosa de Sharon é Yalcha. Agora, e esse 7 aqui? Olha que coisa mais interessante, né? No nome do Criador, se somarmos também a numeração, dá 26, 9, 26. Se somarmos o nome do filho do nosso rei Yahshua, 70 semanas de Daniel, 300, que é os 300 de Gideão, guerreiros poderosos, que está em Juízes 7, 20 e 21. 7, 7. Se somarmos, dá 445. Se separarmos, 44 é o homem e o re, que é o número 5, veja o homem, que é o guerreiro, o juiz guerreiro,
né? Nós temos que ter fé no Espírito Santo, que é o guerreiro das 70 semanas. Aí, nós estamos falando aqui da descida. A palavra Jared significa descida. E a palavra Enoque, em hebraico, significa dedicado. Então, essa parte aqui, Daniel 9:26, se invertermos, né, dá 962. 162, que é Lucas 1:2. E 300 aqui é Gideão. E os 65, Isaías 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, os gentios. Nós não sabíamos do nome Iau e Alcha. Fui achado daqueles que não me buscavam. A gente não buscava esse nome. Ele veio até nós, esse nome. Assim como fala que ele mesmo falaria o nome dele para nós, né? Há uma nação que não se chamava do meu nome. Então essa nação aqui, que é a dos gentios, que foi chamado quando Enoque teve Matusalém, que ele foi pai, né? Depois que ele foi pai de Matusalém, que ele começou aqui a peregrinação dele, né? Como iniciando a geração dele. Então aqui, 65, os irmãos devem estar entendendo. A mesma 65, se nós convertermos semanas em dias, dá 455, menos os 365 anos que ele morreu, Enoque morreu, dá Salmo 90, 455 menos 369 dá o Salmo 90, uma geração não passa de 80. Eu fiz um paralelo disso para poder ter como curiosidade um ciclo, né? José, quando ele foi vendido para o Egito, ele ficou 17 anos ao lado do seu pai. E em Gênesis 37:28. E quando aconteceu aquela história toda da fome e tal, que o pai e os irmãos foram para o Egito, o José viveu 17 anos do lado do seu pai. Olha que coisa bacana, né? 17, assim como 2017, que deu início aos estudos do irmão Romilson de algumas coisas, né? Então, assim, eu fiz alguns parâmetros e, no caso, Isaías 65, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado por os que não buscavam-me. A uma nação que não se chama pelo meu nome. Aqui não é Israel, não é Yalxalã, não. Juízes, que é Juízes 7, 20 e 21, assim tocaram as 3 campainhas. Isso aqui me despertou muito aqui, ó. Gideão é um juiz que aparece no livro da Bíblia, Juízes. Ele também é mencionado nas epístolas de Hebreus como um exemplo de homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso aqui me chamou muita atenção. Quando eu coloquei aqui na pesquisa de Juízes 7, 20 e 21, assim tocaram as 3 campainhas, as buzinas, que quebraram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direita a buzina, para tocarem e clamarem, espada de Iau e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Então aqui foi um exército, os 300, que ficaram em volta da cidade, com campainha numa mão, cântaro vazio na outra e tochas para poder fazer barulho para afugentar o inimigo. Isso aqui foi algo muito lindo.
Aí eu fiz uma pesquisa aqui sobre a palavra Gideão, a palavra Cantares, Rosa de Sharon e Segunda Crônicas. Aí olha essa parte aqui que eu quero que os irmãos vejam. Segundo Crônicas 8. E isto segundo o dever de cada dia, fazendo oferta segundo o mandamento, nos sábados, Yalcha, e nas luas novas, e nas 3 festas anuais, a saber, a festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa do tabernáculo, as 3 festas. Mas da onde que veio isso aqui? Eu, fazendo uma pesquisa na The Word, naquela bíblia de pesquisa The Word, 36 dividido por 5 deu 7. Que eu falei sobre o 7, que é o número perfeito do Criador, o 7, Lameque aqui, né, que é a 9ª geração. O que isso quer dizer, esse 7? Quando eu fui fazer a pesquisa, no tempo determinado, apareceu o que? 70 semanas de Daniel, no tempo determinado, lugar determinado, tempo determinado, período sagrado, festa estabelecida, reunião determinada, lugar determinado, sinal determinado. Segunda Crônicas 8:13. Quando eu coloquei isso daqui, olha aqui, Gênesis 7%, Êxodos no tempo determinado, Êxodo 7%, Levítico 7%, ó, Edra, Neemias, ó, Deuteronômio, Abacuque e Apocalipse no tempo determinado. Todos eles têm a palavra no tempo determinado. Só que quando eu fui no segundo aqui, que fala do tempo determinado aqui, se pegarmos 36 dividido por 5 dá 7. Então cada um aqui teria 7. Só que eu fui e peguei o segundo, porque é 7,2. Aí estava aqui no 7,2. Eis que te farei saber. Iria ser feita uma revelação. O que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Ao tempo determinado do fim. Referindo-se ao fim, o fim do tempo, o fim do espaço. Então isso me chamou a atenção que todos aqui são 7%. Nada do Criador é incompleto. E aí quando nós pegamos o 36 aqui, o 36 dividido por 5 dá 7, 7, 7, só que 7,2. Eu peguei o 2, que fala de Cantares 2, e fala aqui do tempo determinado. E é o único que está no contexto. Por exemplo, o outro fala aqui, vencido o tempo determinado. Aí o outro fala aqui, para confirmar nos tempos determinados. Aí no outro, nos tempos determinados do ano. Só que esse aqui fala do contexto da pesquisa de 2 Crônica 8:13. E aí, quando eu peguei esse 36, que a gente já tinha visto aqui no Lucas 1, eu peguei o 36 ao contrário e pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Todos se maravilharam. E aí, nessa parte que eu coloquei em negrito, 36 ao contrário, né? E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome, todos se maravilharam. Isso fecha com Apocalipse 5, aonde fala: e vi na destra
do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha os 7 selos aqui, ó, 7. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e destra desses selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, um dos atalaias lá dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Eudá, da raiz de Davi, que venceu a morte para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Fique na benevolência do Pai, irmãos. Eu só estou querendo compartilhar um estudo com os irmãos, que seja útil e proveitoso e que não tenha conteúdo herético aqui para desviar os irmãos, tá bom? Que seja para edificação do nome de Yahweh dos Exércitos, para o nome de Yahweh e para o nome de Yahweh Shemashia. Um abraço a todos.